Fala, nação rubro-negra! Flávio Skin chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, análises sobre o jogo entre Flamengo e Pirâmides do Egito. O Mengão que vai enfrentar o time egípcio neste próximo sábado pela Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes. O Mengão que está se preparando para este confronto, que será o segundo do Flamengo neste Mundial. Lembrando que o Flamengo eliminou o Cruz Azul do México por 2-1 e agora, vai jogar a semifinal da competição. Vamos aqui, acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre esse confronto. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e dá aquela moral, deixando o seu like para ajudar no crescimento do trabalho. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. O Flamengo que está na disputa do Intercontinental. No sábado tem o jogo contra o Pirâmides do Egito. É o último passo antes da decisão dessa competição. E o Flamengo, obviamente, quer estar lá, vai fazer de tudo para estar lá. E a gente vai com as notícias do Mengão, direto do Catar, com o Bruno Cortes. Bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite para ti. Por onde tu anda? Me conta. Tudo bem, Kelly, Jéssica, Pedro, boa tarde para vocês aí no Brasil. Bom, nós estamos no Souk Waqif, que é um mercado tradicional, histórico aqui de Doha, no Catar. Os catares, os turistas costumam se encontrar, tem muita gente passando por aqui, é sempre assim, inclusive torcedores do Flamengo. Já vimos aqui hoje também, tem muitos torcedores da Copa Árabe, que está rolando agora, a Arab Cup, que é uma competição organizada pela FIFA também. Inclusive, a gente vê muito mais se falando por aqui da Copa Árabe do que da Copa Intercontinental. Por onde a gente passa, tem torcedores de seleções árabes que estão nessa disputa. Então tem muita gente por aqui acompanhando os jogos na televisão, nos estádios também. Mas temos, como a gente sabe, Copa Intercontinental sim, os torcedores do Flamengo chegando agora. A gente viu naquele primeiro jogo, contra o Cruz Azul, estádio bem vazio, foram um pouco mais de 7 mil torcedores. Veremos se contra o Pirâmide, sábado, já teremos um público um pouquinho maior para essa partida. Mais cedo, a gente esteve no treino do Flamengo. Foi um treino leve, em que os titulares não, os jogadores que jogaram a partida inteira ficaram no hotel fazendo só aquele trabalho regenerativo. Foram para o campo jogadores ou que não jogaram o tempo todo ou que não jogaram. E aí a boa notícia para o torcedor do Flamengo é que Pedro estava em campo. O atacante treinou pela primeira vez em campo com os companheiros depois de 3 semanas. Faz 3 semanas que ele sofreu uma lesão na coxa, num treino, inclusive. Então, a expectativa do torcedor, claro, é para saber se vai ver o Pedro ou não vai ver ele em ação aqui em Doha. Não estava em condições de jogo contra o Cruz Azul. Pirâmides é difícil também, mas quem sabe se o Flamengo passar do Pirâmides, for para a final quarta-feira contra o Paris Saint-Germain, quem sabe o Pedro não possa aí ajudar de alguma forma, estar no banco de reservas, entrar no segundo tempo, enfim. Foi muito legal para o torcedor do Flamengo ver hoje o Pedro em campo pela primeira vez, como eu disse, treinando então com os companheiros. Então é o Flamengo que agora já fica com a cabeça focada no Pirâmides do Egito. O próprio Felipe Luiz disse ontem, depois do jogo, agora é a hora de pegar os vídeos, estudar muito esse adversário. Ele mesmo disse que conhece muito pouco, mas foi assim em relação ao Cruz Azul também, E a gente viu um Flamengo realmente bem conhecedor do que era o futebol do Cruz Azul, por mais que não conhecesse antes, mas estudou muito o Cruz Azul. Tanto é que aquele primeiro gol sai muito por causa disso, Todos os jogadores falaram isso, que eles tentaram pressionar um pouquinho a saída de bola, porque sabiam que o Cruz Azul gostava de sair a bola ali, de fazer umas jogadas um pouco mais arriscadas ali atrás. Acabou dando certo, o erro do zagueiro, e o Arrascaeta fez aquele primeiro gol. Enfim, então é o Flamengo agora se preparando para o Pirâmides. Ninguém quer pensar, torcedor do Flamengo, claro, pensa no Paris Saint-Germain, lá na frente, a grande final, quarta-feira. Mas os jogadores não, todos eles nas entrevistas depois do jogo fizeram questão de focar só no Pirâmides. Muito bem, Bruno Cortes, eu quero te dizer que já tem uma torcedora ali balançando a bandeirinha atrás de ti. Eu acho que ela não é torcedora do Flamengo, mas é legal ver a atmosfera aí do Souk Waqif. Cara, uma vez eu tive a oportunidade de ir lá no Catar, na Copa de 2022, e tem um negócio lá de sorvete, que tu vai tomar o sorvete, o cara te engana, ele derruba o sorvete, daí não derruba o sorvete, ele não te entrega o sorvete. É uma beleza. Passa por aí, daqui a pouco tu encontra esse personagem por aí. Mas eu acho que é isso, gente? Existe uma expectativa muito grande de repente, ter a oportunidade de ver o Pedro jogar esse Intercontinental. E aí, eu tô falando desse sorvete justamente por isso, porque é como dar o sorvete na mão do flamenguista, daqui a pouco tirar o sorvete da mão do flamenguista, caso ele não apareça em campo. A analogia é muito boa, Mas eu acho que nesse caso é mais tirar o sorvete da mão do flamenguista, porque, assim, eu imagino que
obviamente é muito legal ver o Pedro em ação, né? Uma lesão que foi grave, mas assim, é um jogador que vai sem ritmo de jogo nenhum. E acho que o Felipe Luiz não arriscaria colocar o Pedro como titular, sobretudo, num jogo ainda mais contra o PSG, numa altíssima rotação de intensidade. Agora, é claro, nos minutos finais ali, o Flamengo precisando de um gol, você tem um centroavante, alguém que possa dar mais peso, mais volume na área, é claro, você tem o recurso de um cara que é um baita de um centroavante. Mas acho que é assim, difícil a gente ver o Pedro, principalmente como titular. Acho que ele deve entrar, assim, ao longo do jogo, na reta final, para acelerar esse processo de buscar o ritmo de jogo, né? O ritmo acho que depende de como tiver, né? Porque ele já tá treinando, eu imagino que ele pode entrar alguns minutos, assim. Acho que se ele tiver condição, né, saúde para entrar, seria interessante ele entrar nos minutos finais, assim, para ganhar esse ritmo, pensando se o Flamengo passa, pensando na final contra o PSG, porque o Pedro é importantíssimo, assim. Acho que mesmo o Bruno Henrique tendo suprido essa carência do Pedro nos últimos jogos, né? Porque ele teve um momento de dificuldade para fazer essa função. Ainda assim, o Pedro faz muita falta dentro do Flamengo, né? Temos um nome especial que é o Arrascaeta, que está suprindo todas as necessidades desse Flamengo, mas acho que vai ser interessante a gente observar. O Bruno trouxe essa informação, né, de um Flamengo que está focado no Pirâmides para depois pensar no PSG. E assim, é óbvio que eu vou falar, mas tem que ser dessa maneira, porque o Flamengo não entrou com toda a intensidade que a gente sabe que o Flamengo tem contra o Cruz Azul. O primeiro tempo foi complicado, não foi uma supremacia do Flamengo, e o Flamengo tinha qualidade para fazer aquele jogo até com certa facilidade, pelo menos de domínio de jogo, né, de controle do jogo. Controlou, mas assim, a gente sabia que a rotação do Flamengo poderia ser ainda maior, né? Então, assim, contra o Pirâmides, isso precisa aparecer. Essa intensidade tem que aparecer, até para não correr risco nenhum. Acho que o Pirâmides ele é mais fraco que o Cruz Azul, então o Flamengo tem essa condição de controlar a partida, mas essa rotação do Flamengo tem que estar mais elevada, naquele nível que a gente já viu acontecer no Brasileirão. Eu trabalhei nos 2 jogos anteriores do Pirâmides no Intercontinental, né? O jogo contra o Auckland e o jogo contra o Al Hilal. Contra o Auckland não dá nem pra gente fazer muita análise, porque é um time basicamente semi-amador da Nova Zelândia, e foi um 3-0 assim, um amasso. Agora, contra o Hilal, chamou muita atenção, porque o Hilal é um dos times que tem o Hilal não, o Al-Ahly, é um dos times da Arábia Saudita que tem o investimento do fundo saudita. Então, assim, tem grandes jogadores. Tem, por exemplo, o Ivan Toney, atacante da Inglaterra na última Eurocopa. Tem Riyad Mahrez, que foi campeão com o Manchester City, campeão com o Leicester no futebol inglês. Tem o Kessié. Então, assim, tem vários jogadores de muita qualidade. Só que qual foi a questão naquele jogo? Embora o time do Al-Ahly fosse muito melhor, são jogadores que estão acostumados naquele contexto do futebol árabe, que só jogam com a bola no pé. Então, assim, o time, quando perdia a posse de bola, foi um atropelo do Pirâmides, porque é um time que, embora grande jogador, não tem nenhum grande destaque individual, mas é um time muito intenso, muito rápido, um time muito leve, de velocidade nas transições, de recomposição muito rápido, de ataque também, nos contra-ataques também muito rápido. Então, assim, foi um atropelo total contra o Al-Ahly. Então, assim, é algo que o Flamengo tem que ficar muito ligado, porque, como a Jéssica disse, se o Flamengo entrar num jogo decisivo, que certamente o adversário, que está descansado diferentemente do que foi o Cruz Azul, que chegou lá exausto fisicamente. O que foi a favor do Flamengo no primeiro jogo, que o Flamengo fisicamente estava melhor, nesse jogo vai ser o contrário, porque agora o Flamengo é que vem de apenas 48 horas de recuperação. Então, se o Flamengo entrar nesse nível de concentração, nesse nível de rotatividade baixa contra um adversário que é inferior tecnicamente, mas que consegue imprimir um volume muito grande de jogo, pode ser que o Flamengo, mesmo sendo uma equipe que incomparavelmente melhor tecnicamente jogador por jogador, mas pode ser que o Flamengo acabe se vendo em apuros. É uma equipe que certamente o Felipe Luiz teve que estudar bastante, não deve ser um time que ele acompanhe com frequência, o Pirâmides, então ele pensou primeiro no Cruz Azul, agora vai pensar na equipe do Egito para esse próximo jogo. Além do Pedro, mais alguma surpresa podemos esperar nesse Flamengo, Bruno Cortes? Bom, Kelly, assim, o Felipe não tem dado nenhuma pista de time titular, nem inclusive foi assim contra o Cruz Azul. A gente sabia que tinha uma tendência de ser aquele time titular mesmo. A única dúvida era na zaga, Danilo ou Léo Ortiz. Ele optou pelo Léo Ortiz, agora também não tem nenhuma pista, mas ele mesmo na coletiva ontem, depois do jogo do Cruz Azul, ele falou, né, agora a gente vai ver como que esses jogadores vão se recuperar. Como vocês mesmos disseram,
é pouco tempo, né, entre um jogo e outro, jogo quarta-feira, outro jogo sábado, e agora que ele vai ver quem está bem, quem não está, quem se recuperou bem, quem não se recuperou tão bem assim. Veremos se todos terão condições de jogo. A ideia dele certamente é ir com esse time, o time que ele considera titular, que tem sido o titular do Flamengo, pelo menos a base do Flamengo. Agora, também é verdade que é um Flamengo, né, que vem de uma temporada super intensa, são 76 jogos no total, mas também é um Flamengo que se preparou para isso, né? Sabia que teria uma temporada dessa, imaginava que poderia chegar até o fim da temporada disputando o título como está disputando. Tem um elenco muito forte, a gente vê um elenco do Flamengo sendo usado, né? Muitos jogadores que entram e dão conta do recado, titulares e reservas que meio que se misturam, né? Tanto é que a gente vê, por exemplo, né, o Luiz Araújo, por exemplo, nesse time do Flamengo, hoje é reserva, mas é o cara que mais tem jogos na temporada. 66 jogos na temporada, tá toda hora entrando e saindo. Enfim, nesse jogo com o Cruz Azul, a gente viu, por exemplo, o Plata entrando bem também, jogou bem Cebolinha, que vem numa fase boa nessa reta final de temporada, também entrou bem, deu passe ali para o Arrascaeta na hora do gol. Enfim, é um elenco, ainda assim, por mais que esteja cansado, que tem se mostrado muito forte, né? Quem tem tido uma temporada muito intensa também é Bruno Cortes, que agora está lá no Catar, direto de Doha, nos trazendo todas as informações do Flamengo. Meu amigo, vai descansar um pouco, vai tomar um fôlego, que tem muito trabalho ainda pela frente, até porque a intenção do Flamengo é chegar na decisão, jogar contra o PSG, e Bruno Cortes vai seguir por lá. Tá voando, moleque. Bom trabalho, tá voando demais. Diga. Mas olha só pra você saber que a gente já passou aqui por esse sorvete que você citou lá no início, eu até esqueci de falar dele. Já passamos por ele, já paguei mico aqui, mas não vou pagar mico, não tá na área, né? O sorvete, tentei pegar, não consegui. Enfim, não. Esse cara é famoso aqui, né? É famoso, ele nos engana, mas pelo menos nas redes sociais compartilha com a gente. Se tu não quer pagar mico, então no ar, bota lá nas redes sociais que a gente vai te acompanhar. Valeu, Bruno Cortes. Beijo, meu amigo. Bom descanso por aí, boa jornada acompanhando o Flamengo. Eu queria ser uma mosquinha para saber como é que caiu no vestiário do Flamengo a declaração do Luiz Henrique, o técnico do PSG, que disse que não quer pegar o Flamengo, prefere pegar o Pirâmides. Porque isso é bom, né? Vamos combinar que isso é bom demais. O técnico de uma das principais equipes do mundo dizer que não quer encarar o Flamengo na grande decisão. Até porque ele já enfrentou o Botafogo esse ano, né? Então ele sabe. Ele claro, assim, é melhor. O respeito existe pelo Flamengo, né? Claro que qualquer treinador de nível internacional sabe que o Flamengo hoje é uma grande equipe que tem condição de competir e de fazer um jogo equilibrado. E eu acho que isso é verdadeiro da parte dele quando ele fala isso, né? Mas ele também joga uma palavra assim, acho que é de propósito, sabe? Quem sabe isso entra de uma forma errada no vestiário do Flamengo, né? Absorvido pelos jogadores com certo conforto, né? Talvez passando uma ideia de conforto para os jogadores do Flamengo. Então, acho que ele falou isso de uma maneira estratégica também, né? Mas, ao mesmo tempo, ele mostra um respeito. E acho que esse respeito é muito verdadeiro da parte dele. Porque é claro que o PSG vai ter que fazer um belo jogo contra o Flamengo, se o Flamengo chegar lá, para essa partida ser vencida pelo PSG, né? Que é chegar no seu objetivo. Mas é claro, né? A gente sabe toda a capacidade que tem esse elenco do PSG e o futebol de altíssimo nível que joga. E o PSG tem uma questão diferente do que a gente está acostumado a ver as grandes equipes europeias que chegam nessa competição do Intercontinental, né? A gente viu Real Madrid, Bayern de Munique, que chegam ali de um aspecto meio blasé, né? Porque são títulos que eles já estão acostumados a ganhar, enfileirar um atrás do outro, o Real Madrid principalmente. O PSG não. O PSG ganhou a sua primeira Liga dos Campeões, agora recentemente na última temporada. Disputou a final do Mundial quando era favorito contra o Chelsea. Tomou um amasso na decisão. Então, assim, eu acredito que o PSG vai para essa disputa do Intercontinental com muita vontade de ganhar esse título mundial. Até porque faz parte da cereja do bolo do que é o projeto em torno do PSG. Agora a gente vai falar do Flamengo. O Flamengo que venceu ontem o Cruz Azul, ganhou seu primeiro troféu nessa temporada em Doha. A gente vai para lá com o Richard Souza para falar desse dia seguinte do Flamengo e a programação até esse jogo contra o Pirâmides, não sabe? Jogo interessante, hein? Porque o Pirâmides tem o Zico e tem o Dunga. Tem carisma esse time do Pirâmides, hein, amigo? Oi, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui no Souk Waqif, que é o mercadão aqui de Doha, capital do Catar. Tem de tudo aqui, é um mistério. E muita gente, está rolando a Copa Árabe por aqui também, então é uma movimentação ainda mais intensa. Joana, o dia seguinte do Flamengo foi um dia de treino para para os reservas, né? Aqueles que não começaram a partida contra o Cruz Azul. Os titulares ficaram no hotel já numa recuperação física, porque o tempo é curto, né?
Felipe Luiz e os jogadores já precisam virar a página, porque no sábado já tem o jogo que você citou contra o Pirâmides do Egito, o campeão africano, representante africano nessa Copa Intercontinental. O Pirâmides, aliás, que chegou ontem e logo mais vai treinar aqui em Doha, no mesmo centro de treinamento que tem sido usado pelo Flamengo. Uma notícia interessante para o rubro-negro que está acompanhando a gente, o Pedro. Pedro calçou chuteiras hoje, foi para o campo, participou do aquecimento com os companheiros, depois fez um trabalho à parte. Situação do Pedro, segundo o Departamento Médico do Flamengo, ele continua seguindo ali um protocolo de recuperação. Vale lembrar que ele vem de uma lesão muscular considerada grave na coxa. O Pedro foi trazido aqui para o Catar porque o Felipe Luiz tinha a esperança de que o Flamengo avançasse para a semifinal, mas ainda não é possível dizer se o Pedro terá ou não condições de participar desse jogo contra a equipe egípcia. Amanhã, o Flamengo vai fazer a última atividade antes desse jogo. Felipe Luiz, mais uma vez, vai falar com os jornalistas. Teremos também zona mista com alguns jogadores antes do treinamento. Mas o Felipe ontem, ele mesmo já falou depois do jogo contra o Cruz Azul, que a partir de agora ele só pensa no Pirâmides, que vai fazer uma dessa equipe que vem participando das eliminatórias da Copa Intercontinental, né? Passou pelo Auckland City da Nova Zelândia, depois pelo Al Ahly da Arábia Saudita, venceu por 3-1, e o Felipe inclusive disse isso, assim, uma equipe que vence o Al Ahly da Arábia Saudita, que é uma equipe mais tradicional, mais forte, merece a nossa atenção. Sobre mudanças no time, a gente não pode descartar, a gente lembra que o Léo Ortiz voltou ontem no jogo contra a equipe mexicana, se comportou bem, o Felipe disse que ele está bem, mas que pode ali fazer agora aquela análise de condições físicas, né, junto com a equipe dele, a fisiologia, os médicos, para definir se vai fazer algum tipo de mudança na formação. Cebolinha tem pedido passagem, né, Joana? Entrou muito bem ontem, é um jogador que vem crescendo nessa reta final de temporada, já disse inclusive que espera jogar mais, mas é uma opção que o Felipe ganha para essa competição aqui no Catar, para essa disputa. O Cebolinha apareceu bem na reta final de Libertadores, de Brasileirão e agora também aqui na Copa Intercontinental. Outro jogador que ele elogiou é o Plata. Plata tem vivido um momento de críticas da torcida, a torcida tem pegado no pé por conta daquelas expulsões recentes, mas o Felipe disse que conta com ele, que ele só precisa chutar um pouquinho melhor. Joana. Você falou tudo, né? O Cebolinha tem pedido passagem, o Samuel Lino não foi bem também. Tem o próprio Danilo, que poderia, né? Já que faltou um pouquinho de ritmo pro Léo Ortiz, poderia ser uma opção também, né? A gente vai ter que esperar. O Flamengo só vai ter um dia de trabalho, que é amanhã, para se preparar para o Pirâmides. Pode ser que aconteça aí alguma alteração. E claro, né? O Flamengo ainda com esperança de contar com o Pedro, que está com a delegação. A gente sabe que a recuperação dele é difícil, né? Porque a lesão é no músculo do chute. Mas enquanto, né, houver esperança, e claro, se o Flamengo chegar até a final, o pessoal continua acreditando na recuperação do Pedro também, né, Richard? Isso, inclusive ontem, quando o Pedro passou pela zona mista, como ele não jogou, né, Jô, ele não quis parar para dar entrevista. Mas aí eu perguntei para ele, Pedro, e aí? Como é que você tá? Tá pronto para sábado? Ele disse, vamos esperar um pouquinho, vamos com calma, mas estou muito confiante. Então essas foram as palavras do camisa 9, Pedro, que é importantíssimo para o Flamengo, né? O Felipe Luiz já bateu nessa tecla várias vezes, de ter aquela referência. O Bruno Henrique tem se esforçado, quebrado um galho, tem sido importante, claro, a gente tem que falar do Bruno, mas o Pedro é o jogador da posição, né, Jô? Sem sombra de dúvida, meu amigo. Muito bonito o lugar que você tá. Espero que você consiga aproveitar um pouquinho aí, nas poucas pausas que você tem, porque o trabalho é bastante intenso e a gente tá aqui te prestigiando e amanhã você tá de volta aqui no Tá1, tá bom? Um beijo. Só para contextualizar, eu brinquei com o Richard, é que esse time do Pirâmides, que tá liderando o campeonato, a Premier League do Egito, tem 2 jogadores que são muito fãs do Zico
e do Dunga, e eles usam profissionalmente esses nomes. O Zico ainda é titular do time, o Dunga não muito, né? Eles jogam, um joga no ataque, outro joga no meio-campo, tem ainda um brasileiro nesse time do Pirâmides, mas amanhã a gente fala mais do Pirâmides, tá? Prometo. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que já está se preparando para esse jogo. Ah, meu parceiro, ansiedade é milhão, né? Já tô sonhando com o bicampeonato mundial. Já pensou? O Fla conquistando o bi? É, meu parceiro, tô na esperança de botar mais uma estrela aqui nesse peito, meu irmão. Já temos uma aqui, ó, de mundial. Agora queremos mais uma. A nação pede o mundo de novo. Flamengo e Pirâmides do Egito. Jogo que vai acontecer agora nesse próximo sábado. Felipe Luiz já está se preparando para esse jogo, jogadores estudando, né, assim também como treinador, a equipe egípcia e lógico, né, se o Flamengo passar por esse confronto, chegará a grande decisão contra o time do PSG. Eita, meus amigos, haja coração! Bom, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!